Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, professor. Muito boa noite, prezado irmão Carlos Nascimento, a Eduardo, a Daniela e a todos os nossos irmãos que estão presentes assistindo o nosso encontro, né? Chamado Projeto Iniciação. Todo sábado, às 20 para as 9, estamos aqui presentes, né? E o encontro é destinado a dar a base filosófica iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base, como sempre afirmamos, é sempre duas bases fundamentais. Os trabalhos, os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, através de seus livros, né, do século XIX, e os ensinamentos do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, o objetivo do nosso encontro é sempre fazer uma síntese de todo o conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que nós estamos vivendo agora, a humanidade toda, né? Justamente nesse início do século XXI, né? Início da era de Aquários, justamente caminhando para uma nova civilização. Então, aqui, como dissemos, nós sempre afirmamos, o nosso trabalho aqui é justamente oferecer uma síntese do conhecimento, né? E agora, é claro que, através do projeto de iniciação, cada pessoa deve se aprofundar nesses assuntos todos iniciáticos, né? Agora, é necessário, é absolutamente necessário, isso não sou eu que falo, os mestres dizem, é absolutamente necessário que a pessoa se filie a uma escola de iniciação. Isso aí acontece há milhares de anos, que funciona dessa maneira, né? Há milhares de anos. Tem que se filiar para uma escola de iniciação, e essa escola de iniciação tem que seguir basicamente, rigidamente, os princípios da ciência iniciática das idades. Então, a pessoa pode escolher a escola que quiser, isso é livre-arbítrio, né? Mas nós indicamos aqui para todos escolher aqui convidamos para fazer o seu curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso querido mestre, nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. A pessoa pode perguntar, como que eu posso fazer isso para começar meu curso? É simples, é só ir no Google, digitar lá no busca do Google, digitar no busca Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Eubiose. Então a pessoa vai lá no site ela vai encontrar, tem lá um dispositivo, um botãozinho, onde ela clica no botão e vai aparecer todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então a pessoa entra em contato, lá existe todas as informações dos departamentos, né? O endereço, e-mail, telefone, etc, etc, né? Então a pessoa entra em contato com um departamento específico, claro, deve entrar em contato com o departamento da sua cidade, né? Ou próximo à sua cidade. Ou então, existe uma outra possibilidade, é o ensino à distância, né? Quando ela não existe um departamento perto dela, né? É impossível esse deslocamento, então existe o EAD, que é o ensino à distância, a pessoa pode, então, também seguir essa modalidade de ensino, né? Eu devo dizer que o primeiro grau de iniciação chama-se grau peregrino. E depois existem mais 4 graus, totalizando finalmente 5 graus. Finalizando esses 5 graus, então a pessoa tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar, então, sem restrições nenhuma, todas as ritualísticas, todas as reuniões, tanto internas como públicas, e todas a programação da eubiose, né? E, além do mais importante de tudo, ela tem a possibilidade de ler as revelações do nosso mestre, professor Henrique José de Souza,
que são milhares de páginas, milhares e milhares de páginas, e são revelações ocultas, né? Não foram publicadas, são destinadas somente àqueles que estão filiados à Sociedade Brasileira de Biologia de maneira iniciática, né? Isso aí é uma grande importância. Muito bem. Eu estou aqui, então nós vamos começar aqui o nosso encontro, né? Eu estou aqui procurando tentando identificar a presença de uma irmã nossa, né? A Eunice Graças, mas eu não estou vendo aqui. Se ela estiver presente, se ela se manifestar, a gente pode... Eu também não vi, professor. Assim que eu ver a manifestação dela, eu aviso. Se ela estiver presente, eu peço para ela se manifestar, para eu saber que ela está presente, né? Para eu poder responder a pergunta que ela fez e ficou em suspenso. Eu prometi responder a pergunta, né? Mas eu Ô, sou professor, ela está assim, ó. Eunice das Graças. Isso. Então tá bom. Eunice Graças. Tá bom. Então está presente, sim. Tá lá presente. Tá bom. Tá ótimo. Presente. Então, eu vou começar aqui respondendo a pergunta da nossa querida irmã Eunice Graças. Ela perguntou assim, o que são manes? Manes foi a pergunta que ela fez. Na época, no sábado passado, inclusive, eu imediatamente, como eu não tinha uma resposta imediata, né? Eu consultei o glossário teosófico da HPB, o nosso irmão Gilberto Catira também consultou o glossário teosófico, e não encontramos esse nome, manes, encontramos manas. Mas depois eu fui investigar a respeito de manes e encontrei a resposta, e eu vou passar agora para a nossa irmã Eunice Graças. O que são manes? Então aí remonta aos romanos. Entre os romanos, significava as almas dos mortos, considerados como divindades. Então, lá os romanos, antigos romanos, né, do Império Romano, eles tinham essa concepção, que aquelas pessoas de espiritualidade elevada, desencarnadas, tornavam-se manes, e tornavam-se eram considerados como divindades. Para os antigos romanos, as almas deificadas dos ancestrais. Então, aí é o significado de manes. Então, manes é um termo romano, é isso que eles usavam no tempo do Império Romano, para identificar aquelas almas aqueles seres desencarnados, seus ancestrais, que estavam já num estágio elevado de elevação, né, espiritual, como no estado de deificado, né? Então, essa aí é a resposta que nós temos que dar para a nossa irmã Eunice Graças, né? O significado da palavra manes. Então, isso, tudo bem? Então, aí foi o resultado da pesquisa que eu fiz. Bom, mas é claro que, como nós estamos seguindo o caminho do estudo, né, da antropogênese, né? Seguindo o caminho do estudo da antropogênese, e como a nossa irmã Eunice perguntou sobre manes, eu havia falado que a gente podia falar sobre manas. E eu achei oportuno, então, dar uma abordagem sobre manas, porque está aí profundamente relacionado com o tema da antropogênese, da cosmogênese. Então, nós vamos hoje, inicialmente, abordar esse tema de manas, né? Para ver justamente o entendimento perfeito a respeito desse tema, né? Então, vamos dizer, manas ou maná, né? Literalmente significa a mente, a faculdade mental, que faz do ser humano um ser inteligente e moral e distingue dos seres brutos. É sinônimo de Mahat. Esotericamente, contudo, quando não especificado, significa o ego superior, ou seja, o princípio senciente, ou que se reencarna no homem, aquele que reencarna, manas. Quando qualificado, é chamado pelos teósofos de Buddhimanas, ou seja, alma espiritual, em contraposição a seu reflexo humano, Kama Manas. Então, veja bem, aí então nós temos
é interessante, né? Nós temos o Kama Manas, que é justamente a relação entre o astral com o mental inferior, é isso? Do quaternário. É o Kama Manas. E tem justamente o Buddhi Manas, é a alma superior, disse, a alma superior, justamente ligada ao ternário, à tríade superior, que é justamente a relação entre o mental superior, o mental sintético, e Buddhi, que é justamente o sentido da intuição. Então tem essa distinção, né? Entre a alma espiritual e a alma humana, como nós entendemos, né? Então, Manas, quinto princípio da constituição humana, deriva da raiz sânscrita man, que significa pensar, e significa a mente propriamente dita, o pensador, o que pensa em nós, o ego que se reencarna inúmeras vezes e não acumulando em si as experiências recolhidas na vida terrestre. Este princípio é dual em sua essência e daí sua divisão em manas, ou inteligência inferior, terrestre, que está intimamente ligada com a alma animal, aí Kama Manas, né? Ou inteligência superior, relacionada com o Atman e Buddhi, e veículo ou instrumento da alma espiritual. Tá? E aí tem essa diferenciação. Né? O Mana superior, juntamente com o Buddhi e o Atman, constitui a tríade superior. Então, é o Mana superior, o mental abstrato, Buddhi, que é a intuição, e o Atman, que é o nosso Cristo interno, constitui a tríade superior. Né? É imortal, enquanto Manas inferior, unido aos princípios inferiores, corpo físico, duplo etérico, princípio vital e alma animal, forma o quaternário inferior, isto é, a personalidade humana, e é transitória. O Manas no homem é reflexo da mente universal, ou seja, o terceiro princípio constituinte do universo, contado de baixo para cima. O Mana da literatura teosófica não deve ser confundido com aquele da filosofia Sankhya. De acordo com esta última, Sankhya, Manas é o órgão interno de percepção e conhecimento, o sentido comum ou interno que regula e governa a ação dos sentidos. É o analisador das impressões que dele recebe. O princípio que combina, sintetiza e elabora as sensações, transformando-as em conceitos rudimentares, que logo transmite ao Ankara e ao Buddhi. É também a faculdade que sente, deseja, duvida, pensa, discorre e reflete. A mente impulsiva que incita o funcionamento dos 5 órgãos de ação. Assim, pois, no referido sistema Sankhya, a palavra mana significa, então, mente, pensamento, alma, ânimo, coração, sentimento. Inteligência, razão, conhecimento, intenção, vontade, inclinação, desejo e disposição. Frequentemente, humanas é incluída entre os índrias. Muito bem, então aí está uma definição do manas. Manas. Devemos dizer que nós dissemos que é manas ou mana. É isso? Sempre lembrando que Moisés, quando retornava do Egito em direção da Terra Prometida, né? Jerusalém, né? Depois com o seu povo, né? Ele ficou na Península Arábica durante 30 anos, girando por ali, né? Então, 40 anos, digo, né? Ele recebeu, diz a Bíblia, choveu sobre eles um maná. Então, imagina-se que maná seja o pão celestial que choveu. O maná é o pão que choveu sobre o povo hebreu. Mas, na verdade, o maná significa manas, ou seja, a divindade que estava orientando o caminho de Moisés, que era um Manu, um condutor de povos, ela dirigia para Moisés e para seu povo as projeções mentais, os arquétipos necessários para que seu povo continuasse o caminho em direção da Terra Prometida. Né? Isso é muito importante. Né? Na verdade, 40 anos circulando no deserto não é um tempo considerável. Né? Veja bem, do Cairo, capital
do Cairo até Jerusalém, a gente a pé não leva 40 anos. Isso, a pé, é a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro, né? Entre São Paulo e Rio de Janeiro, em uma semana a gente a pé vai tranquilamente. Uma semana a pé. 5, 6, 7 dias, a gente vai até o Rio de Janeiro a pé, andando, normalmente, na razão do andar humano, de 5 km por hora, né? Tranquilamente, os 300 e tantos quilômetros, vai em uma semana, tranquilamente. Eles levaram 40 anos. É claro que esse 40 indica a transformação do povo hebreu, né? Isso, houve uma seleção do povo hebreu, justamente como intuito, como direção, diretriz do comando cósmico, para que o povo chegasse à Palestina de maneira renovada, transformada. Isso é importante, então, na história do povo hebreu, este trânsito entre o Egito e a Palestina. Né? Muito bem. Agora temos, depois a definição do Manas inferior. Manas, tem o Manas inferior, o Manas superior e o Kama Manas, ou Manas Kama. O Manas inferior, a mente ou a inteligência terrestre, aquela que atualmente predomina na espécie humana. Esse é o Kama, é o humano inferior, aquela que predomina no ser humano. Né? Está intimamente relacionada com a alma animal, razão pela qual se designa Manas inferior pelo nome de Kama Manas. É a nossa alma. É a, a psicologia chama-se o psicomental. Na psicologia chama-se o psicomental. Então, o psiquismo, né, mental. É a relação entre a mente concreta, inferior, e justamente o manas, justamente a parte da alma, né, que é justamente aí se designa manas inferior. Né? Está intimamente relacionada com a alma animal, manas inferior, razão pela qual se designam manas inferior pelo nome de Kama Manas, e profundamente egoísta e passional como é, aplica a inteligência na satisfação dos sentidos, das paixões e dos instintos da besta humana, para obter um refinamento dos prazeres dos sentidos e originar certas aberrações e anomalias que colocam o homem abaixo dos seres brutos. Então, o que domina realmente no ser humano é o Kama Manas. Não é verdade? Existem seres humanos que estão ainda mais abaixo do que isso, né? Estão, o que nós chamamos de uma terceira dimensão, né? Esse Kama Manas é uma quarta dimensão. Isso na internet se fala numa quarta dimensão. Existe uma grande panorama que está na terceira dimensão ainda. Tem a tríade superior, mas não consegue ter reações relativas à tríade superior, mas comporta de maneira animal. Uma grande parte da humanidade se comporta assim. Né? Agora, esta quarta dimensão, justamente o Kama Manas, justamente grande parte da humanidade age assim, dessa maneira, de maneira pessoal, egoísta, né? Isso aí é seguindo os ditames e os desejos da sua personalidade. Então aí nós já vemos a existência de 3 dimensões importantes, né, no ser humano atualmente, né? Uma terceira dimensão ligada à parte animal, que grande parte da humanidade está relacionada, uma quarta dimensão que está relacionada com o Kama Manas, no qual grande parte da humanidade está relacionada, e tem uma propensão para a quinta dimensão, justamente aquele que já está vibrando justamente com o mental superior, ou no início, mais ainda superiormente relacionado com Budi, ou a intuição. Então, essas são as 3 dimensões. Atualmente, no plano evolutivo da Terra, nós estamos caminhando justamente nesse caminhar da terceira, da quarta para a quinta dimensão. Esse é o caminho evolutivo do ser humano, né? Ingressar na quinta evolução. Isso aí o nosso mestre já chama isso uma passagem extraordinária pelo menos uma pequena parte dos seres humanos rumo a uma nova civilização. E o nosso mestre indica como um ponto principal dessa epopeia na Era de Aquários, justamente o ano 3005,
quando a quinta raça-mãe ariana deverá já atingir um estágio suficientemente adequado para que possa suscitar, iniciar o início de uma nova civilização. Então, isso é muito importante, né? Mefistófeles referia-se a isso, a Cama Manas, quando, ao falar do homem, dirigiu ao Senhor essas palavras: viveria um pouco melhor se não lhes houvesse dado esse vislumbre da luz celeste, a qual dá o nome da razão, e que utiliza apenas para ser mais animal do que animal. O Manas inferior é o que faz com que a personalidade se considere como eu. E, enganada pelo sentimento de separação, se julgue diferente e isolada dos demais eus, sem enxergar a unidade, que está acima de tudo aquilo que os sentidos podem alcançar. O Manas inferior atua nos animais como instinto. Então, veja bem, aí a diferença em terceira, quarta e quinta dimensão. Então, na verdade, o Kama Manas leva o ser humano a se comportar de maneira egoísta, não fraterna, pensando apenas em ideologias, na satisfação dos seus sentimentos internos, egoístas, dos seus prazeres pessoais e assim por diante. Né? O caminho não é este. O caminho, justamente, é o caminhar para uma quinta dimensão. E é isso que o próprio nosso grande mestre Jesus, o Cristo, ele nos afirmou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É conhecer o Deus que existe dentro de nós. E quando se conhece o Deus que existe dentro de nós, nós nos libertamos. Jesus fala, a nossa libertação. Nos libertar do quê? Do Kama Manas, do nosso eu, da nossa personalidade. Nos libertamos daquela ilusão que temos de que nós somos a nossa personalidade. Nós não somos a nossa personalidade. É isso? Não somos. Nós apenas estamos passando pela experiência humana. Mas o nosso destino, justamente, é conhecer através do projeto de iniciação, é conhecer o Deus que existe dentro de nós e nos libertarmos justamente de Kama Manas, desse processo maiávico que nós temos dentro de nós, chamado a personalidade. Então, isso é muito importante no caminho da iniciação, conhecer. Isso aí é justamente aquilo que eu sempre digo, é entender como as coisas funcionam. Isso é muito importante, entender como as coisas funcionam. E o mecanismo da iniciação funciona desta maneira. A libertação do indivíduo de si mesmo. É libertar-se de si mesmo. Iniciar-se é libertar-se de si mesmo e tornar-se uno conscientemente, consciencialmente, com o Deus interno que existe dentro dele mesmo. Né? Aí temos o Kama Manas. Kama Manas, literalmente a mente dos desejos passional. Entre os budistas, é o sexto dos Shadayanas. O nome é difícil. Shadayatanas, né, segundo o budismo. Né? Os 6 órgãos de percepção ou de conhecimento. E DAF, também, dado pelo budismo. Né? O mais elevado destes, sintetizado pelo 7º, chamado Klishta, a percepção espiritual do que vicia esse manas inferior, ou por outro nome, a alma humano-animal, como a denomiam os ocultistas. Assim como o mana superior, ou ego, está diretamente relacionado com o Vijnana, o 10º das 12 nidanas, que é o conhecimento perfeito de todas as formas de conhecimento, seja referente ao objeto ou sujeito ao encadeamento nidânico de causas e efeitos do inferior. O Kama Manas é apenas um dos índrias, ou órgãos, raízes dos sentidos. Isso. Muito pouco se pode dizer aqui do Manas dual, pois a doutrina que trata deste ponto só se encontra devidamente explicada nas obras esotéricas. Assim, pode-se falar apenas de um modo superficial. Então, aí tem aí está a definição do Kama Manas. Né? Então, vemos então o Kama Manas, o que seja. Aí temos a definição do Mana superior. Né? Aí, agora, vamos ver o Mana superior. Apenas muito raramente se manifesta no período atual da evolução humana. Eu vou repetir novamente.
segundo a HPB, hein, apenas muito raramente se manifesta no período atual da evolução humana. Veja bem. Então nós estamos ainda, somos criancinhas. Em termos da evolução com relação à quinta dimensão, nós estamos ainda criancinhas. Estamos engatinhando. É isso, engatinhando. Apesar da enorme vocação da ciência, achar que sabe tudo, que o conhecimento humano é extraordinário. Não, nada, nada. Na verdade, a gente fica com Sócrates, né? O ideal é ficar com Sócrates. Tudo que sei é que nada sei. Essa é a evidência de Sócrates. Tudo que sei é que nada sei. Estamos ainda num processo de criancinhas. Isso. Então, isso aí, tanto que o Mário Rosso de Luna, um grande filósofo e astrólogo espanhol, ele denominava o ser humano como impúberes psíquicos, ou seja, aqueles que não atingiram ainda a puberdade, nem a puberdade. Imagine a fase adulta. Mas estamos caminhando. Esse é o processo evolutivo existente na face da Terra. Justamente o caminho, e os mestres nos indicam o caminho. Jesus nos indicou esse caminho, todos os grandes mestres, né? As obras de HPB, Helena Blavatsky nos indicam esse caminho, as obras do nosso augusto mestre, professor Henrique Jackson, indicam esse caminho, e todos os grandes mestres indicam o caminho de como devemos fazer para nos libertarmos das nossas limitações humanas e passarmos a esse entendimento cósmico. Mas somos ainda criancinhas, estamos ainda, mas vamos chegar lá. Isso é inevitável. É inevitável. A nossa libertação do ego é inevitável. Isso aí faz parte da evolução. Né? Humana superior é o aspecto mais nobre e sublime da mente, o princípio imortal da egoidade, o ego permanente e imperecível, que em sua marcha evolutiva vai recolhendo todas as experiências mais elevadas e tende sem cessar a retornar para a alma espiritual Budi, ao eterno, ao divino. Eu quero dizer que o Mana superior também é denominado corpo causal. Corpo causal, Mana superior. Ele está num dos vértices da tríade superior. Um dos vértices da tríade superior é o Mana superior. Então, temos um dos vértices da tríade, nós temos do triângulo, temos Mana superior. No outro vértice, nós temos Budi. E no vértice superior, temos Atman, que é o Cristo interno. Então, isso aí é muito importante. E, claro que nós tendemos ao divino, nos tornarmos adeptos, depois subdivinos, depois divinos. Né? Então, o Mana superior é justamente o nosso corpo causal. Todas as experiências que nós temos da vida física, a nossa experiência física, através das reencarnações, é recolhida pelo corpo causal, através dos chamados átomos permanentes. É tudo recolhido. É recolhido. É isso. Tudo recolhido. Os corpos hiperfísicos normalmente se decompõem, como o corpo físico denso. Se decompõem e vão, evidentemente, os átomos permanentes não. Recolhem ao corpo causal e lá fica registrado toda a experiência que o ser humano teve nesta vida, em outras vidas e assim por diante. E depois, no processo de reencarnação, aqueles átomos permanentes são ejetados do corpo causal e dão a formação kármica dos corpos hiperfísicos e depois ao corpo físico denso das novas reencarnações. Então, tudo é formado de acordo com, justamente, o registro kármico contido nos átomos permanentes e contidos e registrados no corpo causal, que é justamente a nossa mente superior. Né? Após renascimentos repetidos, o humanas inteiro adquire uma condição sublime, reconcentra-se na individualidade, e o ser humano já purificado, cheio de altruísmo absoluto, iluminado pela luz do humano superior, goza da visão do ouro interno, da intuição pura, e se converte num gênio verdadeiro, em um Mahatma. Então, o homem adquire plenamente o livre-arbítrio e sua vontade atua sempre de acordo com a lei divina. Olha só o que a HPB fala. Isso é muito importante, entender como as coisas funcionam. Veja bem, a HPB diz assim, olha só o que a HPB fala. Então, quando esse Mana superior
se desenvolve plenamente e tem uma relação íntima com Budi e uma propensão cada vez maior para manas, o Cristo interno, então o homem adquire plenamente o livre-arbítrio. Veja bem, adquire plenamente o livre-arbítrio. Lá no tempo da Lemúria, nós recebemos a ativação da tríade superior. A ativação. Não recebemos a tríade funcionando perfeitamente. Recebemos o protótipo, o arquétipo da tríade. Mas é claro que poucas pessoas entre os seres humanos existem, executam plenamente o livre-arbítrio. Veja bem que interessante. Poucas pessoas, uma faixa muito pequena, exerce o livre-arbítrio. A grande maioria dos seres humanos não exerce plenamente o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio não é uma doação de Deus para o homem, é uma conquista. Conforme a HPB deixa bem claro aqui, né? O livre-arbítrio é uma conquista. E a gente conquista isso quando nós desenvolvemos plenamente a tríade superior e nos colocamos a caminho ou já colocado numa situação da realização do nosso Cristo interno. É isso. Então a gente pergunta, e aqueles que, entre os seres humanos, que não desenvolvem o livre-arbítrio, o que acontece? Eles são dirigidos. É isso. Dirigidos pela mente dos outros. E perigosamente dirigidos também pelas forças das sombras. Esse é o problema, né? Que ele, não exercitando o seu livre-arbítrio, o ser humano pode segue a cabeça dos outros e, mais perigosamente, pode seguir justamente a orientação das forças das sombras, das forças antievolutivas. Então, aí está entendendo bem como as coisas funcionam. Veja bem, isso é muito claro, né? Então, os outro dos poderes do Mana superior é o chamado Kriya Shakti, ou seja, o misterioso poder do pensamento. Kriya Shakti é o poder de criação do pensamento. O pensamento tem um poder criativo enorme, que permite a produção de resultados fenomenais, externos e perceptíveis, graças à sua própria energia inerente. Agora, é claro que a pessoa pode criar coisas voluntariamente ou involuntariamente. Isso é muito importante, esse entendimento. A mente humana desgovernada pode produzir efeitos nefastos, não adequados no campo mental, né? Criando formas inadequadas e que vão ficar aderidas à mente, à vida do ser humano permanentemente, né? Enquanto ele mantiver essa sua consciência inferior funcionando, né? De maneira não evolutiva. Então, isso aí são as importantes informações que nós teríamos que passar, né, justamente a respeito do Manas. É muito importante o entendimento dessa questão toda, porque é básico para justamente no procedimento que nós focamos aqui na nossa programação, do projeto iniciação. Então, é muito importante esse entendimento. Tudo bem? Então, nós vamos agora continuar com o nosso tema, né? E já estamos continuando, falando sobre Manas, né? Nós estamos falando, evidentemente, sobre antropogênese, faz parte da antropogênese, né? Mas vamos continuar aqui dentro do tema antropogênese da doutrina secreta, né? Doutrina secreta e dos ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Né? Então, vamos lá, então. Vamos falar o seguinte: o que impele e força a evolução, obrigando o crescimento e desenvolvimento do ser humano para a perfeição, é, primeiro, a mônada. O que atua nela com uma força inerente, inconsciente, segundo o corpo astral ou eu pessoal. Então, por isso que o nosso processo de entendimento do universo, na eubiose é fundamental, é o princípio monádico, é o monismo, é isso? Então, os cientistas seguem a base do evolucionismo.
evolucionismo, né? Dado pela ciência acadêmica, né? Os religiosos seguem o princípio do criacionismo, que justamente Deus criou tudo. Mas na eubiose, especificamente, e nas escolas de iniciação que seguem o caminho da ciência inicial das idades, é seguir o princípio do monismo. O monismo, na verdade, faz a inter-relação, o equilíbrio, a harmonia entre o criacionismo e o evolucionismo. Interessante isso. O monismo não faz o choque, ele produz a inter-relação entre criacionismo e evolucionismo. Né? O criacionismo, na verdade, dentro do monismo, se refere ao processo de manifestação. E esse processo de manifestação está relacionado com o processo de evolução. Então, são os dois princípios básicos, justamente dessa questão toda. Né? Então, isso aí é a questão toda. Teve um problema técnico aí, repentino, né? Muito bem. A primeira, que era aprisionada num corpo vegetal, né? O animal está dotado dessa força, né? A mônada. Estamos falando sobre a mônada, né? Quer aprisionada num corpo vegetal, o animal está dotado dessa força, essa força incrível que impele a evolução, né? É verdadeira ela mesma. Então, o que produz o processo evolutivo é justamente a mônada em nós, a projeção da mônada em nós. Não é isso? Então, o processo evolutivo é inevitável. É um processo derivado da consciência divina, projetado na mônada, e da mônada projetada em nós. Né? E nosso plano, sendo a sua essência demasiado pura, permanece toda potencial, porém individualmente é inativa. Potencialmente inativa. Né? Então, claro que a projeção da mônada está em nós, projetada, e essa projeção não tem noção da sua divindade. Nós mesmos. Né? Jesus nos ensinou o seguinte: vós sois deuses. Olha só o que ele falou: vós sois deuses. Somos deuses. Nós temos Deus dentro de nós, mas não temos noção disso, por causa da nossa limitação, justamente ligado com o tema manas, a nossa limitação, da nossa egoidade, da nossa personalidade. A menos que o ego gravite para a mônada, o eu pessoal dominará tudo, porque este ego, com o seu egoísmo animal e os seus desejos animais, é o construtor do tabernáculo para que a mônada e seu princípio consciente, manas, morem nele. Então, a mônada está momentaneamente aprisionada neste mundo maiávico, né? Momentaneamente aprisionado. Nós, né? A nossa consciência interna está aprisionada momentaneamente nesse mundo maiávico, mas a tendência por pressão evolutiva é o despertamento da nossa consciência interior para nos libertarmos de todas essas limitações que o mundo Kama-manas nos produz. Né? Somente Atman pode transmitir ao homem interno o ego que se reencarna a sua imortalidade. É claro que desenvolvemos um mental superior, estamos desenvolvendo a humanidade, não estou dizendo uma grande parte, uma pequena parte da humanidade está no processo de desenvolvimento do mental superior, entrando numa quinta dimensão. É isso. Agora, para que haja uma consciência superior, é necessário que haja uma conjugação dessa mente superior com Buddhi, ou a intuição, e depois o despertamento do nosso Cristo interno, ou Atman. Somente aí, então, a consciência humana começa a ter a noção clara e perfeita da sua imortalidade. Isso? E consegue perceber dentro de si mesmo os fenômenos universais. Não é o fim. Isso significa tornar-se um adepto, né? O nosso mestre nos afirma, o professor Henrique de Souza, ele nos afirma: o destino do ser humano é tornar-se adepto. Então, isso aí, esse destino é inevitável. Inevitável. Né? Isso aí é muito importante. Né? Muito bem.
Só depois das 3,5 raças raízes é que o ego superior mente reina sobre o ego animal e o governa quando não é arrastado por ele. Então, só depois de 3,5 raças raízes. Né? Então, foi necessário passar aqui no planeta Terra. Foi necessário o surgimento da primeira raça raiz, depois a segunda raça raiz, que não eram raças humanas, depois, em meados da terceira raça raiz, que justamente foi a raça lemuriana, houve a ativação da tríade superior, então, a possibilidade do despertamento do livre-arbítrio e a possibilidade do crescimento interno do ser humano de maneira humana, assim, né? Aí foi criado o ser humano. Antes o que existia na Terra, com aparência humana, não era humana, fazia parte do reino animal. Então, somente com o despertamento, a ativação da tríade, é que surgiu a humanidade, né? O Metraton, o anjo mensageiro, governa os anjos, cujas 17 classes são as inteligências essenciais. Essas inteligências vivificam o mundo como causas e seus contrários correlativos e lógicos moram no terceiro mundo habitável. É bem importante, né? Lúcifer ou Satã é o portador da luz e da vida, é Samael, o anjo da morte, que antecipou o tempo de encarnar na Terra para ajudar a humanidade desse planeta. Então, aí, diferentemente de que a religião afirma que Lúcifer é um princípio das trevas, né? Aliás, já existe um erro justamente nisso, porque trevas não significa escuridão. Trevas significa equilíbrio entre luz e sombra. Por isso que no Antigo Testamento, Moisés escreveu: no princípio era tudo trevas, então existia um equilíbrio entre luz e sombra. E Deus disse: faça essa luz. Então quebrou-se esse equilíbrio, fez a luz e a sombra. É isso. Agora, Lúcifer, na verdade, ele não é o portador da maldade, o Satã, a força satânica que a religião indica. Não. O nosso mestre, professor Henrique Souza, nos deixou esse ensinamento profundo. Lúcifer foi o criador da humanidade, porque justamente no Antigo Testamento é dito que houve a queda dos anjos. Então as hostes luciferinas desceram à terra. E Lúcifer é projeção do quinto senhor, nesse tempo chamado Luzbel, hoje chamado Arabel. Projeção do quinto senhor, desceu com as suas hostes luciferinas e como anjos caídos e vieram viver a vida humana. Encarnaram-se em corpos físicos densos. E com isso trouxeram o arquétipo da tríade superior. Não é isso? A ativação da tríade superior para nós. Né? Isso é muito importante. Né? Então, por meio e dentro da forma humana, se convertem estes seres em progressivos, Satã, né? Lúcifer, pois a natureza do anjo é intransitiva, e como os homens têm em si a potência de transcender as faculdades dos anjos. Então, justamente, esta presença de Lúcifer com suas hostes nos trouxe a possibilidade de termos a tríade superior, aqueles animais que lá viviam, denominados lemurianos, tornaram-se humanos, tornaram-se portadores da possibilidade do desenvolvimento do livre-arbítrio e do princípio crístico, né? Então, isso aí é a história justamente a nossa história humana está toda impregnada justamente pela presença de Lúcifer. Né? Então, quando Adão estava no Éden, seu corpo era de luz. Os 7 anjos de um mundo inferior engendraram, por seu poder comum, o Adão terrestre. Primeiro caiu Samael na geração e depois arrastou o homem. Então, a gente vê que lá no paraíso, né, no Jardim do Éden, justamente está a história justamente dessa criação do ser humano, justamente quando Eva, por incitação, por indicação da serpente, que é justamente a projeção simbólica, simbolicamente a serpente significa Lúcifer,
induziu Eva a comer, não a maçã, não existe maçã no Velho Testamento, comecei a comer um fruto proveniente daquela árvore que estava no centro do paraíso, uma posição central dentro do paraíso, a árvore do conhecimento, do conhecimento. O espírito mais além da natureza manifestada é o sopro ígneo, em sua unidade absoluta. Tudo é fogo em sua constituição última. O eu, cuja raiz é zero, ou nada em nosso conceito. O todo na natureza é fogo divino. É o criador, o preservador e o destruidor. É o fogo divino. Cria e destrói. Ou seja, criador e destruidor, produz o processo de transformação. É isso? Então, basicamente, nós podemos dizer, conforme Lavoisier, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, no universo todo, é o processo do transformismo que ocorre, né? O caminhar das consciências em direção da consciência crística, no caso dos seres humanos, né? Os cabalistas cristãos dividem os elementos do modo seguinte: os 4 elementos formados das substâncias divinas e dos espíritos, dos sais da natureza, representados por. É isso? São Mateus deriva São Marcos, São Lucas, São Marcos, leão, Miguel, fogo. São Lucas, touro, chama de terra. E São João, águia de ar. Então é fogo, terra e ar. Né? Os evangelistas já falavam nessa questão, né? Da existência do fogo, da terra e do ar. A quinta essência é o flama virgo, fogo espiritual. O átomo Uriel. A águia simboliza Gabriel. O dragão simboliza Rafael. O urso, Sabat. O urso, Sabat, né? Sabat. O cão, Eratote. Eratote. E, por último, a mula, Tantabote. Todos esses têm sentidos qualificativos. São representações simbólicas de tudo aquilo que nós estamos falando. Né? A lei da evolução obrigou os pites lunares a passarem sua condição monádica através de todas as formas da vida e ser neste globo. No fim da terceira ronda, eram já humanas em sua natureza divina, e por isso foram chamados a ser os criadores das formas destinadas a converterem-se nos tabernáculos das mônadas menos avançadas que deviam encarnar-se. Essas formas são chamadas filhos da yoga, porque yoga é a suprema condição da deidade passiva infinita, pois ela contém todas as energias divinas e é a essência de Brahma. E diz como Brahma, criar tudo através do poder de yoga. Brahma cria tudo através do poder de yoga. Brahma, Vishnu e Shiva são as energias mais poderosas do Deus Brahman, neutro, diz um texto purânico. Então, nós temos o Sol central, dele deriva Brahman, e depois de Brahman vem os 3 tronos, Brahma, Vishnu, Shiva. São derivados de Brahma e anteriormente de Brahman. Brahman. Todas as criaturas do mundo têm, cada uma, um superior em cima. Este superior, cujo íntimo prazer é emanar dentro delas, não pode comunicar efusão alguma até que elas o tenham adorado, meditado como na yoga. No começo da evolução física, houve processo na natureza como a geração espontânea, agora extinta como se repete em outras formas. A segunda raça foi originada inconscientemente pelas sombras etéreas assexuadas e desprovidas de desejos da primeira raça. A forma astral que revestia a mônada estava envolvida pelo aura ovoide, que corresponde à substância da célula germe, e era o núcleo animado como princípio de vida. Na época da reprodução, o subastral espelha uma miniatura de si mesmo, do ovo do aura envolvente. Esse germe cresce e se alimenta do aura até atingir o desenvolvimento completo. E então separa-se gradualmente do seu pai, levando consigo a própria esfera do aura. Então aí vem toda uma simbologia, né? Um processo que a HPV vai descrevendo, né? Justamente da correspondência da nossa atividade humana atual com as raças predecedentes que nos antecederam no processo evolutivo. Né? A analogia com as células polares confirma-se pela correspondência
da mudança na separação dos sexos, quando a gestação no útero se converteu em regra geral. Os filhos da yoga tiveram sete estados de evolução como raça ou coletividade, do mesmo modo que tinham e tem ainda cada ser individual. As primeiras raças da segunda raça nasceram a princípio pelo processo de analogia, já descrito, enquanto as últimas principiaram gradualmente, passo a passo, com a evolução do corpo humano, a formar-se de outro modo. A reprodução teve também 7 etapas em cada raça, que se estenderam por épocas de tempo. Então, veja bem, evidentemente, essas raças foram criadas através da mente de hierarquias superiores, que nos antecederam evolutivamente. Depois, com o tempo, essas raças foram se reproduzindo, né, de maneira muito semelhante à cisciparidade que ocorre nas células e nas bactérias, etc., para depois passar a se reproduzir pelo processo de reprodução sexuada. Isso é importante. Foi um grande avanço no sentido evolutivo dos seres, né? Tanto animais como humanos, justamente a reprodução sexuada. Né? Os hermafroditas, um fato na natureza, bem conhecido dos antigos. Diz o Talmud: se queres conhecer o invisível, abre bem os teus olhos para o visível. Talmud, né? Então, se queremos conhecer o invisível, devemos abrir bem os olhos para conhecer a natureza do visível. O que é conhecer a natureza do visível? É conhecer justamente o que o visível representa, justamente a forma maiávica, né? O que é visível é maia, ilusão. Isso é muito importante, esse conhecimento. Esse tipo do autoconhecimento lá leva justamente a consciência ao processo de desenvolvimento, aquele estado que nós denominamos, nós não, a ciência iniciática das idades denomina como o adeptado. Né? Assim se desdobra misteriosamente o processo de transformação e evolução da humanidade. O material das primeiras formas foi atraído e absorvido pelas formas da segunda raça, completando-a. Esta raça nunca morreu. Então, isso é importante, né? Cada processo evolutivo, o processo evolutivo de cada raça é incorporado na raça subsequente. Esse é o processo. Esse processo é básico no processo evolutivo, né? Das cadeias evolutivas que nós estudamos. Quem está na eubiose vai estudar com profundidade esses fatos, né? Isso é dado com profundidade os sistemas evolutivos, as cadeias evolutivas, né? Com profundidade de processo. Então, cada forma evolutiva vai concentrando em si os conhecimentos, as conquistas evolutivas dos processos anteriores. Então, vai somando, vai se aglutinando esse processo evolutivo cada vez mais nas formas. Né? Então, isso aí é muito importante no entendimento justamente desse processo evolutivo geral. Muito bem. Então, é isso que nós queríamos realizar aqui, nosso conhecimento aqui de hoje, né, nosso processo de transmissão de conhecimento de maneira bastante sintética, né, sempre dizendo de maneira sintética. Né? Agora, quem se aprofunda no conhecimento iniciático consegue uma inclusão cada vez maior nesse processo de entendimento, né? Profundo da natureza da evolução, do processo, do mecanismo, de como as coisas funcionam. Isso. Tanto que eu já afirmei, né? Alguns alunos chegaram a me afirmar em determinada época, né? Pelo menos um aluno me afirmou com bastante ênfase. Ele disse assim para mim: Walter, antes de eu entrar na eubiose, eu tinha algumas dúvidas. Antes de eu entrar na eubiose, eu tinha algumas dúvidas. Agora que eu estou cursando a eubiose, as minhas dúvidas aumentaram. Ele estava ansioso saber por quê. Por que ele estava na eubiose e as dúvidas aumentaram? Então, eu respondi algo que é inerente ao conhecimento da iniciação. Né? Então, eu respondi aquilo que é óbvio. Né? Eu disse, olha, na verdade, o problema não foi que as suas dúvidas aumentaram. A questão é que os seus horizontes se ampliaram.
É isso? Então, na medida que a pessoa vai se aprofundando no conhecimento iniciático, dúvidas e dúvidas vão aumentando, é claro, mas isso significa que os horizontes vão se ampliando. A gente vai vendo novos panoramas, novos horizontes, o universo é infinito. E é claro que as respostas vão vindo à medida do autoconhecimento. À medida que o autoconhecimento vai se aprofundando, essas respostas vão sendo obtidas. E através de um processo espontâneo. A pessoa basicamente, vai tendo respostas espontâneas, vai surgindo dentro de si essas respostas. Tanto que o nosso mestre, o professor Richard Souza, ele nos ensinou, para encerrar essa parte inicial, ele nos ensinou o seguinte, que nós devemos estudar, comparar, nos aprofundar, meditar e tirar as nossas próprias conclusões. Isso é muito importante. Tirar as nossas próprias conclusões. Esse é o processo básico do ensinamento, né? O autoconhecimento, o conhecer a si mesmo. Muito bem. Eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento para que a gente passe agora para a segunda fase do nosso encontro agora. Muito bom, professor. E tudo isso que a Helena Blavatsky trouxe, né, que o professor JHS faz a gente vivenciar, né, dar uma dinâmica maior sobre tudo isso. O interessante, professor, que Manas, né, está muito ligada com a mente, né, com o mental. E o senhor falou também que ainda tem, a humanidade tem muitos aí ainda que estão ligados ao instinto animal, né, professor? E a gente vê que o animal ele tem esse instinto, por isso que ele já nasce meio sabendo das coisas, porque ele age pelo instinto, né? E nós temos que desenvolver a mente, desenvolver a intuição. Tudo isso faz parte para a gente adquirir esse livre-arbítrio, professor, plenamente? Olha, eu vou ser mais radical nessa questão, viu, Carlos? Eu não diria que alguns têm a mente inferior, né? Eu digo que a grande maioria da humanidade vive com o Kama Manas. A grande maioria, eu digo 70% da humanidade. 70% da humanidade vive presa à egoidade, ao Kama Manas. E uma grande parte da humanidade, nem isso, está abaixo disso. Está no chamado terceira dimensão, vive no aspecto animal. Verdade? Então, a gente pode ver que na humanidade, sem querer julgar ninguém, não estamos julgando, estamos apenas analisando, né? Que existem seres humanos que agem como animais, sem compaixão, sem ética, sem dignidade. Nós não vemos isso? Temos ao nosso redor isso, né? Pessoas que agem sem ética, sem dignidade, sem compaixão, sem nada. Né? Então, apenas no instinto animal, né? Não tem nenhum sentido de autorreflexão, etc. Né? Uma outra parte, isso é a terceira dimensão da humanidade, a terceira dimensão. Uma terceira dimensão está ligada com a vibração lunar, não é isso? Porque nós viemos da Lua. Então, aqueles que não conseguiram se libertar daquele aspecto animal que nos dominava na Lua, continuam, então, nessa fase de terceira dimensão. É isso? Agora, uma parte menor ainda está na quarta dimensão, justamente essa parte da egoidade, né? Kama Manas. Eles seguem os seus princípios da egoidade, dos seus desejos internos, né? Do seu egoísmo, da falta de altruísmo, etc. E uma pequena fase da humanidade já está trabalhando justamente no mental superior. Eu digo uma pequena faixa da humanidade. É isso? E o mental superior, na verdade, o mental são 7. Nós falamos do mental superior e do mental inferior. Na verdade, o mental são 7 subníveis. O mental, como todo corpo imperfeito, tem 7 subníveis. 7 subníveis. De tal maneira que os 4 subníveis inferiores fazem parte do mental inferior, do quaternário. E os 3 níveis superiores fazem parte do mental superior. Na verdade, os 3 níveis. Então, quem está na quinta dimensão, a maioria dos seres que estão desenvolvendo a quinta dimensão está começando a desenvolver esse terceiro nível aqui do mental superior, né? Nós temos que desenvolver esses 3 níveis superiores, né? O primeiro, o segundo e o terceiro nível do mental superior. A maioria daqueles que estão desenvolvendo o mental superior está desenvolvendo esta fração aqui.
esse terceiro subnível do mental, né? Poucos do segundo e muito poucos ainda do primeiro nível, muito pouquíssimos, né? Então, uma pequena parte da humanidade está começando a desenvolver o que no nosso mestre, ele falava, somente a percepção da quinta dimensão. Então, a terceira dimensão está ligada com a Lua. A quarta dimensão está ligada com o plano terrestre. É isso. Nós estamos no quarto globo, né, de evolução, né? No quarto sistema evolutivo. E a quinta dimensão está ligada justamente com o futuro nosso, que justamente o nosso Cristo interno, com o caminho ao desenvolvimento do mental superior. Mas poucos ainda têm essa possibilidade de exercer o mental superior com potência total, não é isso? E, então, pouquíssimos ainda desenvolveram a capacidade de fazer essa inter-relação entre o mental superior e Budi. Muito poucos. E uma quantidade mínima desenvolveu o Atman. Poucos. Eu vou dizer assim, em termos numéricos, cerca de 80. Cerca de 80 seres, dos 8 bilhões de seres que nós temos no planeta Terra, somente uns 80 seres conseguiram esse estágio de desenvolvimento do Cristo interno, que são os mestres que circulam entre nós e estão envolvidos no trabalho da grande fraternidade branca. Então, a grande fraternidade branca, no nível elevado, né, são poucos aqueles que têm aquela consciência crística, mas estamos a caminho. Nós estamos a caminho, né? Justamente esse nosso clima que nós estamos vivendo hoje do terceiro milênio, segundo o nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, predispõe a uma faixa da humanidade que eu denomino a elite espiritual da humanidade atingir um conhecimento suficiente para iniciar uma nova civilização. Então, isso aí é justamente o desafio que nós temos, né? O desafio de todo ser humano é vencer essas barreiras, justamente da quarta dimensão, e partir para uma quinta dimensão, justamente a realização do Cristo interno. Isso vai acontecer. A lei predispõe todos a conseguirem. É claro que no caminho tem esses processos seletivos, né? Evidentemente. Isso faz parte da evolução cósmica, os processos seletivos, né? Separação do joio e do trigo, né? E vai refinando tudo no sentido evolutivo, né? Mas a verdade é o seguinte, mesmo considerando esse processo seletivo, todos atingirão o processo evolutivo superior, exceto uma pequena faixa que perdem a tríade superior. Existe uma pequena, aí chama-se de Kamarupa. Chama-se Kamarupa, tem aquela consciência que perde a possibilidade de estabelecer condição com a tríade superior. Isso acontece, aí chama-se Kamarupa. E entra no processo de involução dimensional. Nós não evoluímos. O processo de involução não existe na consciência humana. Isso aí já no tempo do Kardec. Kardec, já no seu trabalho do kardecismo, na fundação do Espiritismo, ele já afirmava isso, né? Que o processo involutivo não existe, tudo evolui. Menos aqueles, isso ele não falou na época, né? Isso faz parte da ciência iniciática nos tempos atuais. Com a perda da tríade superior, o afastamento do quaternário, então forma-se o Kamarupa, que aí entra no processo de degradação. Vai perdendo dimensões até chegar a zero dimensão. Mas é um problema específico da questão dos Kamarupas. Se bem que existem Kamarupas numa quantidade considerável girando pelo mundo, né? O nosso mestre afirmou que nesse final, nessa transição de século, existiria uma grande quantidade de Kamarupas circulando pelo mundo e servindo de veículo para as forças das sombras, né? Então, isso aí é muito importante, essa consideração. Muito bom, professor. E antes de passar as perguntas, eu queria só concluir mais alguma coisa que me surgiu aqui. Sim. Por exemplo, a gente sabe que uma criança, professor, ela tem os seus valores moldados pela família, depois pela sociedade, e a gente vive numa sociedade que não é iniciada, né? E eu acho que esse problema é antigo. Se a gente for
voltar lá na Grécia Antiga. Platão já queria, no seu livro A República de Platão, ele já queria corrigir mais ou menos toda essa situação social e política de uma maneira mais iniciada, né, professor? E eu acho que a gente até teria uma ligação com a sinarquia. A gente só vai conseguir esse desenvolvimento quando a gente se organizar politicamente e socialmente? Não, nós só vamos conseguir a sinarquia quando nós evoluirmos conscientemente, com a consciência. A sinarquia não é um sistema político. Então, não é, por exemplo, na história humana nós temos a proclamação da República, a proclamação da independência, na verdade. Circunstâncias específicas em todos os países levam a um país se tornar independente, tornar-se uma república, etc. Não é o que acontece com a sinarquia. A sinarquia não vai ser proclamada. Não existe um momento em que alguém vai dizer agora é sinarquia. Não, não é assim, não é assim. A sinarquia vai acontecer quando o padrão de consciência do ser humano atingir um processo superior, sinárquico. Então, aí, um encaminhamento para o seu Cristo interno. E o nosso mestre, o professor Henrique G. Souza, nos afirma que este processo deverá ter uma expressão bastante forte no ano 3005. Por isso que o nosso nome, o nosso canal tem o nome de Conexão 3005. O nosso mestre nos afirmou que o ano 3005 é um ponto de referência de evolução da humanidade. É isso. Não da humanidade como um todo, claro. A humanidade toda não vai conseguir atingir lá esse estado. Uma elite vai conseguir esse estágio evolucional para desenvolver uma nova civilização. É claro que aí entra todo o processo de condução da evolução através das leis universais, né? A lei cósmica universal é justa e perfeita. Existem os processos de julgamento, os processos de seleção, e vai acontecendo. Mas, indiscutivelmente, nós estamos hoje no planeta Terra, e o planeta Terra está sendo promovido a um nível superior de consciência, de vibracional. Isso é muito importante nós considerarmos. O planeta Terra está sendo submetido a um processo de promoção cósmica, para um nível superior de vibracional. Não é verdade? Isso aí, há muita gente comentando isso pela internet, nos livros, muitos livros publicados. Isso aí é um fato. E o nosso mestre nos dá essa referência através justamente com essa indicação justamente da era de Aquários, né? Com a atuação do Avatar Maitreya, de Maitreya Buda, né? Do Avatar Maitreya, ele tanto diz que a era de Maitreya, né? O terceiro milénio, a era de Maitreya, justamente essa possibilidade, nós temos uma projeção cada vez mais forte das hierarquias superiores no nosso mundo denso inferior, com a promoção da Terra para um nível superior de entendimento, né? Então, esse é o processo que vai acontecer para a elite. Mas dizemos a elite, mas dizemos o seguinte, de maneira geral, todos atingirão esse processo, todos, através do processo da lei cósmica justa e perfeita, ou na Terra, ou em outros planetas, ou em qualquer lugar do cosmos, mas isso é inevitável que isso ocorra, né? A transformação da consciência para nível superior, porque todos somos projeções das mônadas, e as mônadas são projeções da divindade, né? Então, isso é muito importante entender como as coisas funcionam. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: HPB previu o JHS. Não teremos mais outro a não ser o Maitreya? Veja bem, durante o terceiro milênio, nós teremos a projeção de seres de hierarquia na face da Terra. O nosso mestre deixou isso bem claro, isso através dos seus ensinamentos. Agora, para que haja cada vez mais intensa de seres de hierarquia do além-a-caixa, é isso? É necessário. Aí, nosso mestre cita o nome de Matradevas. Né? Existe a lei cósmica prevê a projeção de Matradevas, seres de elevada hierarquia, da hierarquia do além-a-caixa, no plano humano. Mas para que isso aconteça, não é a descida de Matradevas, simplesmente. Matradevas vem e desce. Não é assim. É necessário que se produzam veículos
veículos suficientes para veicular a consciência das matradevas na face da Terra. É isso? Sempre lembrando como as coisas funcionam. O nosso universo é um universo tulcuístico. Então, as consciências superiores vão projetando tulcos, projeções cada vez com vibração menos intensa para o plano inferior. É isso? Uma consciência de um plano elevado não pode se manifestar diretamente no plano físico, porque o corpo não aguenta. Um corpo humano não aguenta a vibração de uma consciência cósmica de elevada hierarquia. Não há. Então é necessária a formação de tulcos. Esses tulcos vão... É como uma hidrelétrica, né? Através de transformadores, vão transformando essa energia para uma voltagem menor, um nível de energia menor até a projeção na face da Terra. Então, é claro que a era de Maitreya. Maitreya é projeção o quê? Maitreya ele é derivado do primeiro trono, de Brahma. É isso? Mas é claro que Maitreya não vai se manifestar diretamente no corpo físico. Ele projeta seus tulcos, até existirem tulcos suficientes para poderem se manifestar através de um veículo humano. Então, Maitreya e os outros seres de elevada hierarquia, como os Matradevas, vão se manifestar na Terra através de quem? Através de nós. Através de nós. Então, nós não devemos esperar que um dia alguém chegue na nossa frente e diga, eu sou Maitreya. Isso é impossível acontecer. Não é verdade? É impossível alguém chegar na nossa frente e dizer assim, eu sou Maitreya. É impossível, cosmicamente é impossível. É isso? Então, Maitreya vai se mencionar. Maitreya, Matradevas, etc., vão se manifestar como? Através de nós, através da nossa consciência. À medida que a nossa consciência for se elevando através do processo da iniciação, da transformação interna, nós vamos nos tornando cada vez mais veículos das consciências superiores. Isso nós vimos com Jesus o Cristo. Jesus o Cristo é a prova infalível, irrefutável disso. Jesus falou, eu não faço as coisas por mim mesmo, é o Pai que opera por meu intermédio. Veja bem, o Pai fazia tudo aquilo através de Cristo, de Jesus. Não estou falando de Jesus o Cristo, estou falando de Jesus, de Yoshua Ben Pandira. Yoshua Ben Pandira, ele dizia, não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que age por meu intermédio. Ele era bem simples, bem humilde quando dizia essas coisas, que era o Pai que agia através dele. Então, isso acontece conosco também, né? O nosso processo evolutivo é justamente nos tornarmos cada vez melhores veículos para essas consciências superiores, que o nosso mestre chama de Maitreya e outros tantos seres superiores. Então, outros tantos seres vão se manifestar durante o terceiro milênio. O nosso mestre previu isso. Ele previu nas suas revelações. Outros tantos seres superiores podem se manifestar durante o terceiro milênio, mas é necessário, é inquestionável, é necessário que nós nos transformemos em veículos para essas consciências. Né? Aliás, numa das revelações, o nosso mestre nos indica uma revoada de Matradevas acima da cidade do Rio de Janeiro em 1948. Então, isso aí nós temos, então, esta possibilidade, né, de, através dessa transmutação psíquica, ou psíquica não, espiritual, nos tornarmos cada vez mais veículos das consciências superiores. Por isso que nós estamos caminhando para um quinto sistema de evolução. Não é isso? Existe uma linha da terceira dimensão para a quarta dimensão para a quinta dimensão. É o quinto sistema evolutivo. Agora, como é que se atinge o quinto sistema evolutivo? É trazendo para dentro de nós a vibração do quinto sistema evolutivo. O quinto sistema evolutivo se restringe naquilo que nós chamamos da Mãe Divina, o segundo trono. É o segundo trono. O nosso mestre, nas suas revelações, ele fala que aquele que quer atingir o adeptado, ele tem que se tornar cada vez mais íntimo, mais integrado, mais ligado à Mãe Divina. Veja bem, vou repetir. Aquele que quer atingir o estágio de adeptado, de transformação interna, de iniciação, de iniciado, né, de adepto, ele tem que se tornar cada vez mais ligado à Mãe Divina. Ligado ao quê? Ao segundo trono. É isso? Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? Então, é claro, respondendo ao nosso irmão Bazelli, temos muitos seres que se manifestarão na era de durante
o terceiro milênio, conforme determinação da lei cósmica justa e perfeita, né? E a HPB, inclusive, na doutrina secreta, previu. Ela não deu o nome dessa pessoa, mas existe uma previsão que um ser de elevada estrutura espiritual viria proximamente para dar provas irrefutáveis da existência desta ciência iniciada das idades. E foi o que o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, fez durante o século XX, no seu maravilhoso trabalho, justamente, que é a eubiose. Muito bom, professor. E o Gilberto está aí com a gente. Gilberto, que está lá em Mato Grosso. Catira! Tem um problema na internet, está aqui com a gente. Boa noite, Gilberto. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Passando só para dar um oi. Que bom, e que bom. E uma boa Páscoa para todo mundo. Oi, Gilberto, estávamos sentindo falta de você. Isso. Aproveitando, vou deixar uma provocação, professor. Sim. Aproveitando que eu já entrei, né? Vamos provocar. Provoca à vontade, que é bom. O ser humano, por mais que ele seja bom, nobre, faça coisas boas, né? Ele sempre será um ser que precisa de aprimoramento, está em busca aí de melhorar. Ou seja, então ele não é perfeito. Aí, quando a gente vai para o processo, né, que a gente aprende desde criança, conforme as filosofias, as religiões, o processo todo que a gente conhece, a gente aprende que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Aí eu pergunto, então o Criador, ele também ele depende do nosso aprimoramento, ou seja, ele não é perfeito também, tanto quanto nós? Se somos a imagem e semelhança dele? Não, veja bem, esse é o grande enigma do universo, né? O grande enigma é esse, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso aí já está no Antigo Testamento, né? Fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. A grande questão é que nós somos a potencialidade. No nosso campo da equidade, existe a potencialidade dessa divindade. Mas nós podemos dizer o seguinte, já afirmamos várias vezes, muitas vezes, essa questão, né? Tudo tem Deus dentro de si, tudo tem a divindade. Por menor que seja a partícula, a divindade está presente. Sempre dando aquele, como as coisas funcionam. Deus, a divindade, Deus, o eterno, ele cria a diversidade que o nosso universo, pela astronomia, já pela astronomia, que é a pele do universo, né? Estuda a pele do universo, só a parte física, é uma diversidade imensa. São bilhões e bilhões de galáxias, mas cada partícula tem a consciência divina em si. Tudo, cada partícula, por menor que seja, tem Deus dentro de si. Ou seja, Deus cria dificuldade, a divindade cria diversidade, mas não se divide. Ele não se divide. Então, por isso que Jesus falou, vós sois deuses. Então, na verdade, nós temos a ilusão da diversidade. É isso? Eu sou o Walter, tem o João, tem o Pedro, tem o Henrique, tem outro, tem um monte de nome. Mas não é verdade, nós somos um só. Essa é a verdade. Na verdade, todos somos um. É isso? Nós somos fazendo parte da divindade. A divindade está expressa dentro de nós. Não só nós, nos animais, nas plantas, nos vegetais, nos elétrons, nos átomos, tudo tem a divindade. Nada, tudo tem a divindade em si projetada, porque a divindade se cria a diversidade, mas não se divide. Isso tudo dá o impulso, tudo tem aquele impulso justamente da evolução. Agora, você vai me perguntar, por quê? Eu não sei responder. Não sei responder. É isso. Por que a divindade do imanifestado criou o manifestado, o mundo maiábico, né? E temos esse processo de polarização? Eu não sei responder. Agora, eu sei de uma coisa, a HPB falou. A resposta que eu dou para esse enigma, eu dou através de uma afirmação de HPB. A HPB falou, Helena Petrovna Blavatsky, é o maior mistério que o ser humano tem que perceber, entender. E eu digo mais, não é só o ser humano, todos
todos os seres que vivem no nosso sistema solar, ou, quiçá, ou também outros sistemas solares, entender justamente o porquê disso. É claro que, como eu digo, quanto mais nós estudamos, os horizontes vão se expandindo, e também o nosso conhecimento interno vai se expandindo. E é claro que eu, pessoalmente, acho que, provavelmente, com certeza, nós vamos saber disso um dia. Isso. Mas nós, não. O Walter não vai saber disso nunca. Isso já me convenci. O Walter vai saber disso? Não, o Walter não vai saber, porque o Walter é uma ilusão. O que vocês estão vendo na tela aí, o Walter, olha o Walter aqui, é uma ilusão, é maia, é algo passageiro. É isso. Na verdade, o que existe dentro de mim e de todos nós é Deus. Isso é eterno, e todos somos um. Então, essa é a grande questão da evolução, que é algo muito complexo. Mas, se nós começarmos a entender a base do como as coisas funcionam, as coisas vão se clareando, vão se tornando cada vez mais acessíveis a nós. E de uma coisa eu tenho certeza ao afirmar, quando o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, numa das suas revelações, ele sempre falava isso, ele afirmou o seguinte: o universo é simples, é de uma simplicidade extrema. Ora, novamente, o que o mestre falou, o professor Henrique José de Souza, o universo é de uma simplicidade extrema. Por que é tão complicado para nós? É complicado para nós, porque nós não temos a capacidade de entender, então torna-se complicado. Né? Por isso que Sócrates afirmou, tudo que sei é que nada sei. Mas enquanto homem, enquanto ser humano, tudo que sei é que nada sei. Mas no momento que nós caminhamos pelo processo do projeto de iniciação, o autoconhecimento vai se ampliando e a gente vai entendendo cada vez mais. É claro que eu acredito que um dia nós saberemos a razão disso tudo, né? Porque, como somos deuses, nós temos o conhecimento de tudo dentro de nós, ainda que nos esquecemos disso. Muito bom, professor. Eu vou passar uma pergunta do Pets na varanda. Professor Walter, pode acontecer do corpo astral ou mental atingir um processo senciente, né? E se tornar um gênio independente e não se desintegrar na morte e retornar com a essência numa próxima reencarnação? Bom, veja bem, é uma pergunta interessante. Né? Pode acontecer do corpo astral ou mental atingir um processo senciente, se tornar um gênio independente e não se desintegrar na morte e retornar com... Veja, não é o gênio independente. Não existe gênio independente. Não existe. Isso aí realmente não existe. Todo gênio é gênio devido a uma projeção divina nele. A genialidade do ser humano não é dele. Isso que eu quero dizer, é muito importante para entender como as coisas funcionam. A genialidade humana não é do ser humano, é proveniente da projeção da consciência de Deus no próprio homem. Né? Então, Isaac Newton, ele era um gênio? Não, ele era um veículo da consciência divina. Albert Einstein, indivíduo extraordinário, né? Um dos homens mais inteligentes que a humanidade já teve no século XX, de toda a espécie humana. Ele era um gênio por si mesmo, que era Einstein? Não, ele era um veículo. Tanto que ele deu a teoria da relatividade, que é algo extremamente avançado para os tempos atuais, ainda continua sendo algo extremamente arrojado, né? E outros tantos. Né? Por exemplo, Beethoven. O próprio Beethoven dizia isso. O próprio Beethoven, ele afirmava que não era ele que compunha as músicas, ele ouvia de Deus. Ele falava isso, Beethoven, o grande Beethoven. Ele falava que a música que ele punha na partitura, ele ouvia de Deus. Então, ele mesmo dizia. Então, era um veículo. Então, não existe um gênio independente. Agora, é claro que aquele que torna-se um bom veículo, ele tem lá no seu corpo causal, ele tem um registro disso. Fica tudo no corpo causal, o registro. Não do indivíduo em si, mas da experiência monádica. Veja bem, a experiência monádica registra aquele conhecimento que foi determinado na existência corpórea de um gênio. E aquilo, então, pode reintegrar-se proximamente e na forma de um outro gênio, né? Outro gênio. Esse é o processo evolutivo, né? Então, um gênio independente e não se desintegrar na morte? Não.
Na verdade, tudo se diz. Quando ocorre a morte física, o processo é ocorrer a desintegração do corpo vital, do corpo astral, do corpo mental e voltar para o corpo causal. Tudo volta para o corpo causal. Só não volta se a consciência tiver apego pelo mundo denso. Então, isso o próprio Espiritismo sempre nos afirmou isso, através do Chico Xavier, e os livros deles publicados são maravilhosos, né? Nos diz que existem bolsões no hiperfísico, né? No astral, no mental, de seres que estão vivendo lá. Né? Por quê? Mas a tendência não é essa, é voltar para o corpo causal. O rumo normal é voltar para o corpo causal, aquilo tudo volta para o conhecimento monádico e depois reencarna em outras formas de manifestação. Aí pode construir outros gênios, outros veículos que possam veicular o conhecimento divino no mundo humano. Então, gênio não existe em si, existem veículos. E quando o indivíduo é um bom veículo para o conhecimento superior, ele mostra seu mundo como se fosse um gênio. Muito bom, professor. Antes de passar para outras perguntas, deixa eu passar os recados, tá? Em primeiro, eu quero colocar que o nosso canal terá sua roda de conversa, como de costume. Toda terça-feira a gente tem a nossa roda de conversa. E nesta terça-feira, dia 11 de abril de 2023, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, o canal Conexão 3005 tem sua roda de conversa com o tema Matrix e o caminho dos arcanos. Os convidados são José Roberto Conceição e Marcos Andrade. Eles falarão sobre o tema, né? E qual a chave de interpretação para os mistérios contidos no primeiro filme da trilogia Matrix. Quais analogias se observam com os 22 arcanos maiores do tarô? Então, vai ser muito interessante a gente debater e refletir sobre tudo isso. Assistam, prestigiem, façam perguntas. E teremos como os mediadores Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Vai ser muito interessante e participem. Eu sempre gosto de falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, lá em São Lourenço, sul de Minas, né? Minas Gerais. E quem estiver passando por lá, aproveita e faça uma visita ao Centro de Terapia Holística Espaço Shakti Nova Era, que fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. E para mais informações é só acessar por WhatsApp, prefixo 35, né, de São Lourenço, e o número é 99756-6874. Prestigie o Espaço Shakti Nova Era e lembrando que também temos lá em Brasília. Bom, professor... Carlos, eu quero ver aqui essa informação que o nosso irmão Guilherme Neto falou de humanidade, né? Humanidade. Então, na Eubiose a gente fala assim, humanidade significa uma unidade. Uma unidade, né? Vamos mais a fundo, Jesus nos ensinou que nós temos nossos semelhantes, né? Os outros são os nossos semelhantes. Isso na tônica prevalente na época, porque ele não podia falar de outra maneira. Não havia possibilidade de falar de outra maneira na tônica vigente na época. Mas agora, nos tempos atuais, através da ciência iniciada das idades, a gente pode dar um avanço mais profundo, dizendo que, exemplo, quando eu olho para um outro ser humano, eu não estou vendo um semelhante, eu estou vendo a mim mesmo, na verdade. Então, todos aqueles que me cercam, todos os seres viventes que me cercam, sou eu mesmo, fazem parte, é uma humanidade, Deus é uno, Deus é uno. Então, isso aí, agora na parte prática, vamos na parte prática? Vamos ver. Suponhamos que eu odeie alguém. Eu odeio alguém. Eu tenho ódio muito grande por uma pessoa.
Eu estou odiando a quem? Estou odiando a mim mesmo. Olha só, é impressionante. Se eu dirijo ódio com uma pessoa, eu estou odiando a mim mesmo. E isso me causa um mal muito grande, kármico, me destrói. O ódio destrói. O ódio destrói primeiro a quem odeia. O ódio tem um poder destrutivo sobre aquele que exerce o ódio. É um poder destrutivo que tem. O amor, não. Quando o indivíduo ama o outro, o maior beneficiado, inicialmente, para quem ama, é o próprio ser. Por isso Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo. Então, amar ao próximo faz bem para a saúde. Dar amor, ajudar as pessoas, a ter amor ao próximo, faz bem para nós mesmos, para a nossa saúde, melhora o nosso karma, propicia o nosso desenvolvimento, porque isso faz parte, então, da questão da humanidade. Somos todos um. Isso é importantíssimo, esse entendimento dessa questão, dessa relação que existe entre todos nós. Nós somos um só. Muito bom, professor. Viu, o Guilherme ele é sempre polêmico, né, professor? Antes de o senhor responder essa pergunta, os vacinados seriam os cama-roupas? Eu queria também aproveitar a pergunta e perguntar, professor, o que é que a Helena Blavatsky fala sobre as vacinas, nosso mestre? Porque a gente sabe que a lei natural, a seleção natural das espécies também é uma forma de vacina que vai fortalecendo as espécies, né, professor? Tanto animal como a humana, né? A gente vê, hoje nós somos muito mais fortes, muito mais resistentes, porque lá no passado muita gente foram adquirindo a imunidade e isso foi passando de geração a geração. O que é que o senhor poderia também falar sobre isso? Bom, essa relação de vacinado com cama-roupa, não vejo nenhuma relação, né? Não tem. O cama-roupa o processo de formação do cama-roupa é a perda da tríade superior. Isso é o cama-roupa, né? Cama-roupa. O que é rupa? Cama-roupa. Rupa é corpo. Rupa é corpo. Cama, emoção. Então o indivíduo perde a parte mental. Perdeu a parte mental. Tanto a parte mental superior. Ele fica com o mental dele degenerado, inferior, mas com uma propensão para a cama, justamente a parte emocional. Então ele já não é mais um ser humano. Um cama-roupa não é um ser humano. Não é um ser humano. Como não é um ser humano, ele entra em processo de degeneração. Ele vai perdendo dimensões, vai para quarta dimensão, terceira dimensão, segunda dimensão, primeira dimensão e até chegar na zero dimensão. Agora ele torna-se que um vampiro. Ele começa, então, a vampirizar as outras formas. É isso? Um cama-roupa, como ele sente falta daquela energia, ele não é um ser humano, mas ele sente falta da energia para se manter vivo, ele começa a vampirizar os seres humanos, vampirizar os animais, vampirizar as plantas e assim por diante, até atingir o reino mineral e atingir a zero dimensão. Ele entra no que no nosso mestre chama de cone sombrio da Lua, ou o próprio inferno de Dante Alighieri, né? Ele é projetado para a Lua. A Lua é uma lixeira cósmica, é jogado para a Lua e de lá, então, o terceiro senhor que comanda justamente a Lua faz a transformação. Há uma reciclagem daquilo que é jogado na Lua, aquele lixo que é jogado na Lua, há uma reciclagem. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa é a resposta. Agora, a questão de vacina, devo dizer que no tempo da HIV não se falava, nem não existia, né? Vacina é coisa do século XX, né? Vacina é coisa do século. Lá no tempo não se tinha a menor ideia. Se bem que a ideia de vacina é muito antiga, né? Vacina vacina vem de vaca, né? Vaca, do termo vaca, né? Então, os antigos já tinham essa noção. Os antigos tinham essa noção da vacina, né? Mas uma ideia básica, mas que foi depois desenvolvida na ciência no século XX. No século XX que se desenvolveu a questão da vacina. Tanto que, veja bem, o Carlos está sem... Isso, muito bom, professor, muito bom. Na gripe espanhola não tinha vacina, morreu muita gente, não tinha.
de 1918, 19, existia vacina? Não existia. Existia, a pessoa era internada, nem antibiótico existia, né? Não. Não existia nem antibiótico, né? Nem antibiótico, nem vacina, isso é coisa recente, né? Década de 40, 30, 40, né? A vacina, década de 50, depois que eu, quando era criança, eu já fui vacinado. Eu era criança, com 8 anos, na escola já me davam vacina contra a varíola, né? Década de 50, né? Mas esse desenvolvimento começou na década de 40. Né? Na década de 20 nem se pensava nisso, né? Então, isso é a história da vacina, né? Mas a vacina é uma ideia muito antiga, né? Isso. Mas essa gripe espanhola contribuiu para hoje a humanidade estar mais fortalecida em relação a isso, né, professor? É claro, a vacinação foi espontânea, né? Aqueles que pegaram a gripe ficaram vacinados espontaneamente, né? Mas morreu muita gente, a morte foi extrema, né? Foi terrível. Agora, devemos dizer que a gripe espanhola é uma maneira de se falar, mas não era. Ela não nasceu na Espanha, né? Não. Segundo os entendidos, os estudiosos, ela nasceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Nasceu no forte do Exército, né? Isso. No forte do Exército nos Estados Unidos, né? Agora, estava durante a Segunda Guerra. E eles, então, os aliados e os opositores não falavam nesse assunto para não assustar os soldados. Isso. Mas a Espanha não estava na guerra. A Espanha não participou da Primeira Guerra. Então, a notícia se espalhou na Espanha livremente. Por isso que chama como sendo gripe espanhola. Chama-se gripe espanhola, mas a gripe não é espanhola, ela nasceu nos Estados Unidos. Assim, não estou dizendo eu que falo, né? Os especialistas, os estudiosos afirmam que nasceu nos Estados Unidos, mas foi mantido em segredo. Os aliados, os opositores não conversavam sobre isso, assunto, era proibido falar nisso para não assustar os soldados. E temos a Dani para prestigiar o nosso finalzinho aqui. Daniela! Olha a Daniela aí! Que bom! Hoje eu passei para fazer uma visitinha, estou invadindo aí o programa de vocês. Presente de Páscoa, né? O presente de Páscoa. E a gente já está finalizando, viu, Dani? Você quer colocar as suas considerações finais? Eu, basicamente, acho que deve tomar vacina, né? E a gente vê essas... Seguindo a ciência da ciência humana, né? A vacina, tanto que tem a poliomielite, né? Isso funciona, né? Sim, foi erradicada, né? Se bem que tem algumas doenças que foram erradicadas e por um período estão voltando, né? Não se deve deixar de tomar vacina. Os pais devem vacinar as crianças. Isso aí é muito importante, a vacinação. Né? Eu tomei todas as vacinas, aquela que a gente tomava que ficava aquela marquinha redondinha também, a cartela que precisava. Eu tomei as quatro doses, porque eu recomendo que não se deve evitar, não. É porque a vacina em si, a maioria das vacinas é o próprio causador diluído, né? Numa dosagem mínima para que o corpo reaja e crie anticorpos, né? A vacinação ela tem uma base científica muito forte, né? Muito rígida, né? São evidências muito fortes, né? É claro que, vamos dizer o seguinte, vamos analisar o seguinte, os próprios médicos sabem disso, né? O remédio tem efeitos colaterais, né? A gente diz assim, eu sou farmacêutico, eu sou farmacêutico, pela verdade. Então, os remédios só fazem bem? Não, os remédios fazem mal também. Tem efeitos colaterais. Tanto que a pessoa só deve tomar um medicamento sob a orientação de um médico. Sim. Você não deve ficar tomando. Aliás, tem medicamentos somente com prescrição médica, né? Sim. Mas tem gente que fica tomando remédio adoidado aí. Não deve fazer isso. Deve consultar um médico para ter uma avaliação, ver se pode, se não pode, porque os medicamentos têm os efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, a pessoa pode querer ser vegetariano, né? Mas tem pessoas que precisam comer carne, precisam comer as proteínas da carne, né? Tem um determinado temperamento que precisa comer a carne. É claro que a carne ela tem um efeito também negativo no indivíduo, né? Na parte emocional, na parte
parte espiritual, tem uma carga animal, né? Então, tudo tem nos seus devidos termos, né? Você tem que considerar isso, né? Os prós e os contras, de tomar e fazer tudo dentro da justa medida, né? Do científico, do correto. Nossa, o senhor fala isso, eu estava lendo isso há 5 minutos atrás, sobre a questão do consumo da carne, e aí eu fui puxar para abrir a página, tirei o marcador na mão. Inclusive, uma coisa que eu falo para os alunos, né? A pessoa diz assim, eu não vou comer mais carne porque eu quero evoluir espiritualmente. Eu quero dizer o seguinte, olha, eu não sou contra quem não come carne, não estou fazendo nenhuma crítica, né? Mas eu somente vou fazer um comentário. Ninguém vai se tornar um adepto pelo fato de não comer carne. De não comer carne. Eu não vou comer carne porque eu quero me tornar um adepto. Aliás, isso faz parte de algo que aconteceu com o nosso mestre, né? Um discípulo dele tornou-se vegetariano. E isso faz parte de uma revelação dele, né? E esse discípulo foi se enfraquecendo cada vez mais. Aí o nosso mestre falou para ele, olha, se você não comer carne, você vai morrer. Você precisa comer proteína, né? Então, hoje nós sabemos que a alimentação depende dos temperamentos. Sim, dos 4 temperamentos. Dos 4 temperamentos. Tem 4 tipos de alimentação dependendo dos 4 temperamentos. Então, a pessoa, para estabelecer a sua dieta, ela tem que pesar todos esses pontos. É por isso que sempre deve consultar um médico ou um especialista. É isso? Um especialista. O médico, no caso dos medicamentos. Mas, no caso do temperamento, um especialista no assunto, né? Para ter uma informação básica a respeito de como se comportar na questão da alimentação. Eu mesma, eu tentei ser vegetariana. Daniel, que nem o leite. Né? O leite, todo mundo toma leite, mas tem pra gente, leite faz mal. Né? Agora eu tirei o leite. E realmente senti bastante diferença. O único animal que toma leite a vida inteira é o ser humano. Todos os animais desmamam. Eles mamam somente quando jovenzinho, né? Depois ao desmame, né? Agora o homem não desmama, ele mama a vida inteira, né? Agora tem especialistas que dizem que o leite faz mal, né? E claro que existe determinadas pessoas que têm propensão ao leite, ela tem que suspender o leite, que o médico recomenda suspender o leite. Né? A questão do lactose, né? Sim. Eu senti bastante diferença. Eu sempre tomei leite, né? Quando era pequena. A verdade é o que o meu médico fala e todos os médicos falam. Cada um é cada um. Na medicina, nós somos iguais, somos deuses, né? Todos iguais. Mas cada um tem a sua particularidade. Cada um é uma história diferente. Cada ser humano é uma coisa diferente na sua vivência, tanto na sua parte emocional, na sua parte vivencial. Cada ser humano tem uma história diferente. É impressionante, né? Cada ser humano tem um processo evolutivo diferente. Não existem 2 processos iguais. É por isso que é uma riqueza enorme esse processo evolutivo, uma riqueza enorme que nós fornecemos para esse processo evolutivo. A diversidade de experiências. Eu devo dizer que a Daniela é a nossa mestra aqui na parte de informática, ela que é a sustentação aqui, viu? Ela que faz tudo aí. Eu sou, na verdade, uma curiosa, né? E ainda sou analógica, mas vou aprender mais. E a gente estava falando sobre essa questão. Eu tentei ser vegetariana há uns anos atrás, até acho que foi por estímulo e impulsionada pelo jejum que a gente faz antes do período eucarístico, antes do eucarístico, né? Mas eu sou o tipo de pessoa que eu não sei qual é o meu temperamento dos 4, mas eu fico anêmica. Eu quero dizer o seguinte, olha, aí conforme o ensinamento do professor Engenheiro da Souza. Né? Essa questão de comer carne foi depois da queda da Atlântida. Os Atlantes eles comiam fruta, eram frugívoros.
Agora, o nosso mestre afirma que a tendência nossa é nos tornarmos frugívoros também. A tendência da humanidade é não comer nem vegetais, nem carne. É comer justamente frutas. Né? Porque a pessoa diz assim, eu não vou comer carne porque eu não quero matar ninguém. Mas quando eu tiro um pé de alface, eu estou matando o alface também. Né? Então, agora, o fruto não. O fruto cai da árvore, cai no chão e apodrece. Então, a gente pega o fruto quando está maduro. Então, isso é o conhecimento do professor Henrique José de Souza. O futuro da humanidade é se tornar frugívoro. Os homens se tornam frugívoros. Agora, é claro que quando o indivíduo vai se tornando um adepto, a tendência dele é deixar de ser carnívoro. E, evidentemente, ele vai deixando de ser carnívoro. Né? Tanto que Jesus, veja bem, vamos analisar. Jesus não, ele estimulava a alimentação com peixe, mas não com carne, né? Nunca viu no Evangelho uma churrascada lá com Jesus no meio, não. Carne, o peixe, sim, ele recomendava a alimentação com peixe, porque peixe tem uma vibração mais ligada ao vegetal do que ao animal. Isso, uma vibração mais vegetal do que animal. Então, o dano ao nosso psiquismo é menor do que a carne em si, a carne do animal. Muito bom, pessoal. A gente vai precisar encerrar, ó. Já estamos no horário. Eu quero uma parte aqui. Eu quero, porque eu achei o texto e eu quero ler isso daqui. A gente pode ficar mais uns minutinhos, por favor. Tá. Eu tinha puxado, porque, por Deus, eu estava lendo isso há 10 minutos atrás, de livros, mais alguns que eu separei aqui, de tantos que eu tenho. Dizem até que não é bom a gente ter livros na cabeceira, né, no quarto, porque atrapalha o nosso sono. Os 2 criados mudos do quarto estão lotados de livros, inclusive o livro do professor, tem um aqui, tem um que está lá no quarto, o livro do professor Walter. E desses que eu peguei agora há pouco, e por Deus, aonde eu abri? Se eu abri é porque vocês puxaram o assunto, não tinham puxado ainda, porque é para eu falar. É desse daqui, de Aulas Esparsas, de 41 a 53, é uma aula do Castanho Ferreira, a data é 28 de fevereiro de 45. E aí há uma pergunta, a pergunta é: por que há sofrimento? Aí ele desenvolve um pouquinho, e aí eu vou ler esse parágrafo que eu achei que é bem interessante, e nada é por acaso. Eu ia ler só sobre a parte da carne, mas o parágrafo é bem legalzinho, eu vou tentar ler rapidinho. Aí ele diz assim: não há dor que não tenha o seu antídoto. Uma mariposa devorada por um pássaro sofre por ter sido destruída, mas, ao mesmo tempo, a natureza lhe fornece uma vantagem. Ela evolui. Sobe um pouco mais na escala natural, à custa do pássaro que a devorou. O mesmo fato acontece com o homem, que mata vidas para se alimentar. Os animais assim mortos sofrem, mas, ao mesmo tempo, evoluem para o sentido humano. Por seu lado, o homem sofre por ter destruído vidas. Muitíssimos sofrimentos humanos seriam evitados somente se tivéssemos uma alimentação adequada, frugívora. Por isso, exige-se dos discípulos adiantados a escolha dos alimentos. Ao mesmo tempo em que o karma diminui, os seus veículos vão se aprimorando, permitindo-lhes ter percepções sutis. Olha que interessante. Não é bem o que a gente estava falando agora no finalzinho? Exatamente. Eu invado a live de vocês para falar isso. Não, bem, perfeito. Parabéns. E beijo para todo mundo. Parabéns, professor, por todo o conhecimento, pela generosidade de compartilhar sempre. Catira, que está lá em Vila Rica dando suporte. Carlos, que está sempre aí apoiando o professor. E é isso, invadir para dar um feliz Páscoa, para desejar uma feliz Páscoa para todo mundo. É isso. Carlos, encerra aí, professor. Desculpa invadir, gente.
Pessoal, eu quero desejar a todos uma boa noite, um bom final de sábado, um bom final de semana, domingo de Páscoa, todo mundo comendo chocolate, tá? E até a nossa próxima roda de conversa terça-feira e até o nosso próximo encontro no sábado. Boa noite. Com você, Gilberto. Isso aí, bom finalzinho de sábado para vocês, um bom domingo. E até terça-feira aqui, que tem um programa legal na terça, antes do próximo sábado. Boa noite, professor. Legal. É com você, Dani. Eu já falei, feliz Páscoa para todo mundo, beijo no coração, terça-feira a gente está aí, com roda de conversa. Com o senhor agora, professor, finaliza. Olha aí, olha quem entrou, deixa eu mandar um beijo para ele, desculpa, professor. Márcio Cambaúva, beijo no coração, Márcio. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. Vamos estar presentes aqui na terça-feira, depois no sábado. E como eu sempre falo, feliz Páscoa para todos. Luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.